Saudações, videiras, olha só. Teve um comentário em um vídeo que nós fizemos no passado que eu achei muito interessante. Então, olha só o comentário que nós tivemos do João Tenório. Gabriel, achei muito bonita a ferragem, realmente funcional. Só fica em dúvida no tratamento do metal, no caso alumínio. Já trabalhei com ferragem alumínio estampado e tive um grande problema na oxidação da camada de acabamento. Mais precisamente falando no cromado, ocorrendo bolhas e descamação do mesmo. Vale ressaltar também que sofremos aqui em nossa cidade, no caso Angra dos Reis, da salinização do ar. Sendo que o mesmo não ocorre com aquelas antigas confeccionadas em latão, que ao meu ver parece ficar o cromo mais agregado ao material, passando anos sem descamar. Então vamos lá, pesquisando descobrimos esse tipo de corrosão que é muito parecido com aquilo que o João nos revelou. Essa corrosão chama-se corrosão filiforme. Então ela acontece ali por baixo do tratamento de superfície, ou seja, por baixo da pintura, por baixo do primer e também por baixo da galvanoplastia ou da cromagem, vamos dizer assim. E por que acontece essa corrosão? Porque é o seguinte, muitas vezes o acabamento de superfície ele está mal feito, e aí entra a umidade por baixo, entre o acabamento e a face da ferragem. Ou, por exemplo, muitas vezes, sei lá, uma batida com uma chave de fenda que danificou ali o tratamento da face, e aí, naquela fissurazinha que causou, entra-se, e aí falhou ali a proteção, entra a umidade. E você sabe que o oxigênio tem umidade suficiente para corroer ou para oxidar qualquer tipo de metal, caso ele não tenha tratamento adequado para aquela região. No caso, o alumínio ele vai muito bem em áreas litorâneas, mas o que o João está nos revelando é que na superfície deu um problema, algumas bolhas. Então vamos falar especificamente sobre a cromagem ou sobre o cromo, né, como muitos conhecem, que é um tipo de galvanoplastia onde se deposita uma camada de cromo sobre os metais. Esse cromo, essa cromagem, além dela valorizar as peças, as ferragens, ela também possui essa finalidade de uma proteção anticorrosão. Aí você vai fixar sua ferragem cromada no seu envidraçamento e quando você pega o parafusinho, você dá o torque, ele sai aquela casquinha de cromo voando assim. E aí você olha para a ferragem, tá aquele fundão cor de cobre assim. Então isso quer dizer que houve um erro no processo, não tá legal. Soltou o cromo apenas com o torque. Então, na visita que nós fizemos à MTX, eu identifiquei 4 coisas ou 4 questões que tem tudo a ver com esse problema que aconteceu com o João. A primeira coisa que nos foi revelada é que geralmente o processo de cromagem, as indústrias acabam fazendo fora, acabam terceirizando, porque a linha fica cara. Só que a MTX, ela tem a própria linha e é dona de todo o processo desse tratamento anticorrosão que é a cromagem. E mesmo sendo um custo a mais, a MTX não abre mão desse detalhe porque ela consegue controlar o processo. O segundo fator que nós identificamos é que a linha da MTX é automatizada. Ah, Gabriel, legal, o que tem a ver isso? Pelo fato da linha ser automatizada, ela evita um problema gigante que é a interferência no processo por falha humana. Imagina uma padaria, você está numa padaria e tem uma receita daquele pão que faz sucesso, só que está lá na receita escrito para colocar 2 colheres de trigo, por exemplo. Aí o cara está lá no celular, pensando nas contas, pensando na vida, pensando em outra coisa, ele coloca uma colher e fala, cara, será que eu já coloquei 2? Ou será que essa aqui é a primeira? Aí ele acaba colocando só uma. Então, ou seja, se ele tem que colocar 2. Se ele colocar uma, atrapalha o processo. Se ele colocar 3, atrapalha o processo. Na MTX, o próprio equipamento identifica a peça, porque você fazer a cromagem em uma 1201 é diferente de você fazer uma 1103. A 1201 é pequenininha, a 1103 é grande. É diferente. Então, o equipamento identifica a peça, identifica a quantidade de ampere que tem que dar, e aí está tudo certo. Então, na 1201 ela vai dar o ampere certo para 1201, e na 1103 a amperagem certa, ou o ampere certo para 1103. Então, receitinha de bolo sai sempre igual. Independente da temperatura, independente do tamanho da peça, independente da espessura da peça, sai sempre adequado para aquela peça.
O terceiro fator que me chamou a atenção é que, isso agora fora da linha de acabamento, na parte de produção mesmo da ferragem. A produção da ferragem é feita por injeção. Então, como nós sabemos, tem dois processos. E o processo de injeção é um processo mais moderno, onde você tem um baita de um equipamento que empurra o alumínio virgem, e empurra o alumínio com muitas toneladas de pressão para dentro do molde. Tá, Gabriel, o que tem a ver isso com o nosso assunto? Tem a ver que, primeiro, isso evita a falha na estrutura da peça, que você imagina. A peça é para sair com 4 milímetros, mas tem uma bolha de 2 milímetros de diâmetro lá dentro. O que vai acontecer? A peça vai ficar frágil. Mas o que tem a ver mesmo com o nosso processo, com o nosso problema específico do João, é que quando essa peça tem bolhas, essa bolha de gás, ela vai tentar migrar e ela migra para a face. Quando ela migra para a face da ferragem, ela estoura o cromo. Então, no processo da MTX, isso não acontece porque a máquina empurra, injeta o alumínio virgem para dentro do molde, comprimindo totalmente o material lá dentro, sem a incidência de bolhas. E o quarto processo, que andando na fábrica, você começa a perceber que tem algumas ferragens que não fazem parte do catálogo da MTX, mas que pelo fato da MTX ser uma especialista, ela também faz todo o processo de produção e acabamento das ferragens também para outras empresas. Então, o que a gente tira com essas informações? Que o alumínio, como nós sabemos, tem uma resistência mecânica ótima e principalmente para áreas litorâneas, desde que o tratamento superficial também seja feito com excelência. Você viu que batemos, riscamos e mesmo assim o cromo não se soltou. Geralmente o que acontece? Muitas ferragens você pega, se você passa alguma coisa ali, o tratamento sai na hora. Ali não, ali a gente bateu, riscamos a ferragem e o cromo continuou intacto, continuou aderido à peça. Ah, legal, o processo da MTX não dá bolha? Não dá. Pegamos a ferragem, cortamos em várias partes e, de fato, todas as partes que nós cortamos, não existe a incidência de bolha. Então, o que nós temos que observar nessa questão? As ferragens de alumínio são todas iguais? Não. Existem diferenças de ferragem e ferragens. Existe diferença na produção e também no acabamento da ferragem. Nesse caso aí, do tratamento de superfície anticorrosão. Legal então, João? Ó, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Tamo junto? Então tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu!